Olá, meninos e meninas. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar a respeito de radicais livres. Radicais livres têm um conceito em bioquímica e um conceito em química orgânica. Quando a gente fala de radicais livres em bioquímica, indica para a gente o envelhecimento celular, a destruição celular. Em química orgânica, ter um radical livre significa que um átomo possui um elétron radicalar que reage com vários compostos que ele vê pela frente. Essa reação acontece de forma tão rápida que acaba causando danos. E esses danos em bioquímica são a destruição celular, é o envelhecimento celular. São esses radicais livres e esse envelhecimento celular que vai tornando as nossas células cada vez menos suscetíveis a processos de mitose, causando o nosso envelhecimento. Então, as nossas células envelhecem, causando o envelhecimento do nosso organismo como um todo. Se vocês querem saber a respeito desses assuntos e aprender bioquímica, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Para que a gente possa entender aqui, então, os conceitos que nós veremos em bioquímica, a gente precisa entender, então, o significado da palavra. Bios vem do grego e significa vida. Então, a bioquímica é a ciência, a disciplina que literalmente estuda a química da vida. O objetivo aqui é integrar as disciplinas de bioquímica com química orgânica, porque tem muitos conceitos que a gente vê aqui nessa disciplina, nessa ciência, que dependem da química orgânica e já já vocês vão perceber por quê. Bom, nós somos organismos complexos. O ser humano tem trilhões de células e essas células precisam funcionar em harmonia para que o organismo como um todo consiga trabalhar e possuir o que a gente conhece em fisiologia como homeostasia. Tudo bem? Para que a gente possa entender então o funcionamento do nosso organismo, a gente tem que compreender as moléculas simples que compõem esse organismo, o que a gente denomina de macromoléculas. Então, olha só, para a manutenção da vida da nossa célula, do nosso tecido e do organismo como um todo, acontecem vários processos químicos, várias reações químicas que são fundamentais para que a unidade morfofuncional, a unidade funcional que nós temos no nosso corpo, que são as células, funcionem. Para isso, a gente divide as disciplinas e a bioquímica é uma ciência, é uma disciplina extremamente importante para que a gente possa compreender fisiologia e outras disciplinas mais. E aqui a gente vai dar o pontapé inicial para entender o que nós vamos estudar e ver aqui em bioquímica. Tudo bem? Então, as biomoléculas ou moléculas biológicas que estão no nosso corpo são conhecidas como macromoléculas. Essas macromoléculas são compostas por carbono, átomos de carbono. E nós vimos lá em química orgânica que quando há a presença do átomo de carbono, trata-se de uma molécula orgânica. Então, toda molécula que possui o átomo de carbono é uma molécula orgânica. Além do átomo de carbono, essas macromoléculas possuem também o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre e outros átomos mais. E se a gente observar bem lá na química orgânica, todos esses átomos, e principalmente o carbono, são os principais átomos que nós encontramos nas moléculas orgânicas. E nós também temos e somos formados por moléculas inorgânicas, como por exemplo a água, algumas vitaminas. Mas nós vamos entender esses compostos e estudar eles integrados com essas principais macromoléculas. Para a gente começar a entender a bioquímica, nós precisamos entender alguns conteúdos e alguns termos. Então, em biologia, conhecer termos se faz extremamente importante. Monômeros e polímeros foram os primeiros que eu trouxe, porque nós vamos falar muito a respeito dos monômeros e dos polímeros. Monômeros são as menores pecinhas
as menores estruturas que nós temos dentro das macromoléculas. Os monômeros são indivisíveis e são eles que formam os nossos compostos, são eles que formam as nossas moléculas, que nós estudaremos aqui em bioquímica. O polímero, por sua vez, é um composto formado por vários monômeros. Então, poli significa vários, mono significa apenas um. Então, os polímeros são as macromoléculas formadas pelos monômeros. Vou dar um exemplo aqui. As proteínas, elas são chamadas de polímeros. Por que as proteínas são polímeros? Porque elas são macromoléculas formadas pela união de várias pecinhas, de vários monômeros. E quem são os monômeros nesse caso? Das proteínas são os aminoácidos. Então, quando eu tenho apenas um aminoácido, que é indivisível, ele é um monômero. Quando eu tenho alguns poucos aminoácidos unidos por ligação química, a gente tem um peptídeo. Quando a gente tem vários aminoácidos ligados, nós temos um polímero. O nome que a gente dá para esse polímero é proteína. Então, entender aqui o conceito de monômero e de polímero se faz extremamente importante. E uma outra coisa que eu sempre destaco aqui nessa parte inicial é que essas macromoléculas recebem esse nome não porque elas são grandes demais. Macro indica uma coisa muito grande. E eu já queria tirar isso da cabeça de vocês, porque isso gera confusão. Porque veja bem, macromoléculas indica coisa grande. Mas por que elas são chamadas de macromoléculas? Exatamente por conta desses dois conceitos. Porque essas moléculas são polímeros. E elas são chamadas de macro porque elas são formadas por pecinhas menores do que ela. Veja bem, uma célula já é uma coisa extremamente pequena. Para a gente enxergar uma célula, a gente precisa da utilização e do auxílio de um microscópio. Então, célula já é pequena. As células são compostas por várias dessas macromoléculas. Então, na verdade, as nossas células são formadas por compostos bioquímicos. Então, nós chamamos de macro porque são polímeros formados por pecinhas menores. Tudo bem? Quais são as principais macromoléculas que nós vamos estudar aqui em bioquímica? Os carboidratos, conhecidos também como glicídios e açúcares, os lipídios, conhecidos como gorduras, as proteínas, que eu digo sempre que são as moléculas funcionais do nosso corpo, são as proteínas que de fato trabalham e desempenham várias funções específicas para que a unidade funcional do nosso corpo, que são as células, funcionem. Os ácidos nucleicos, que são o nosso material genético, o DNA e os RNAs, eles contêm a informação genética, eles mantêm essa informação genética e convertem essa informação na síntese de proteínas, que são de fato as moléculas que vão trabalhar, e as enzimas. As enzimas, 99% delas são proteínas, ou seja, elas são formadas pelos monômeros conhecidos como aminoácidos. Mas como elas têm função catalisadora, função de acelerar reações químicas, e a gente estuda essas reações em bioquímica, a gente precisa entender aqui alguns aspectos dessa macromolécula que se faz extremamente importante para vários conceitos que virão depois. Tudo bem? Uma porcentagem das enzimas que não são formadas por aminoácidos, por isso não são proteínas, são alguns RNAs, que já foi descoberto que tem função catalisadora. Então, toda molécula que tem função catalisadora no nosso corpo é chamado de enzima. Algumas enzimas, bem poucas, são formadas de nucleotídeos, ou seja, são ácidos nucleicos. A grande maioria, e aqui em bioquímica a gente ainda considera que praticamente todas elas são formadas por aminoácidos, por isso as enzimas estão dentro do grupo das proteínas. Tudo bem? Estes aqui são os compostos orgânicos que a gente estuda, são as macromoléculas que a gente estuda. Nós vamos estudar também alguns compostos inorgânicos. Nós temos alguns compostos inorgânicos presentes, mas nós veremos junto com essas macromoléculas que são as principais. Para a gente começar a entender aqui alguns conceitos, eu já trouxe para vocês a seguinte informação. Os carboidratos, açúcares ou glicídios,
Eles são formados pelos monômeros conhecidos como monossacarídeos. Sacarídeos significa açúcar. Mono significa apenas um, ou seja, os monossacarídeos são aqueles carboidratos indivisíveis. Nós veremos tudo isso aos poucos, mas o exemplo clássico é a glicose. A glicose é um monossacarídeo. Quando a gente vai juntando vários monossacarídeos, a gente forma um polímero. Tudo bem? Reparem que os lipídios não têm um monômero específico. Geralmente nós temos aí os ácidos graxos, que formam vários tipos de lipídios, mas a gente não tem um monômero específico. O que enquadra os lipídios dentro da mesma classe é o fato desses compostos serem apolares, ou seja, são compostos que não têm afinidade com a água, porque as moléculas, os compostos orgânicos são apolares. Daqui a pouco a gente entende bastante esse conceito para que a gente possa dar sequência. As proteínas e as enzimas, nós vamos considerar as enzimas como proteínas. O monômero que forma elas, como eu já falei para vocês, são os aminoácidos. Então, quando eu vou juntando aminoácidos por ligação química, nós formamos os polímeros proteína e enzimas. E os ácidos nucleicos, DNA e os RNAs, os monômeros que formam eles são chamados de nucleotídeos. Então, nessa primeira parte de bioquímica, a gente vai estudar aqui as macromoléculas, a sua estrutura e função. Para que a gente precisa entender a estrutura e a função dessas macromoléculas? Para que a gente possa entender como que elas atuam, como que elas trabalham em conjunto. Depois elas todas viram um complexo que nós vamos estudar na segunda parte da bioquímica. Eu vou deixar uma imagem para vocês para que esse esqueminha de níveis que eu coloquei fique mais elucidativo, para que fique mais didático. Mas veja bem, no nível 4 nós temos a célula e as organelas. Célula e organelas a gente estuda na disciplina de citologia. Quando a gente pensa em célula e nas organelas, já são coisas muito pequenas. Dentro dessa célula e das organelas, nós temos complexos moleculares. Exemplo de complexos moleculares que eu trouxe aqui, a cromatina e a membrana plasmática. A cromatina é o nosso DNA complexado com algumas proteínas. Então veja bem, nesse nível 3, nós temos mais de uma macromolécula integrada. A membrana plasmática, que circunda e individualiza as nossas células, ela tem a constituição, ela tem a presença de lipídios, dos fosfolipídios, tem a presença de proteínas, que nós conhecemos como proteínas transmembranares, nós temos a presença de açúcares na nossa membrana plasmática, tudo bem? Principalmente açúcares ou carboidratos de reconhecimento celular. E quando a gente pega esse nível 3 e vai dividindo ainda mais ele, nós chegamos no nível 2, que são as macromoléculas individualizadas. Então, na cromatina, a gente tem o exemplo que eu trouxe aqui, a macromolécula DNA. Na membrana plasmática, nós temos a macromolécula proteína e outras mais. Quando a gente pega essas macromoléculas e divide elas ainda mais, nós chegamos no nível 1, que são os monômeros. O monômero presente no DNA, ou nos ácidos nucleicos, são os nucleotídeos. O monômero presente nas proteínas são os aminoácidos. Reparem que a bioquímica, ela estuda principalmente o nível 2 e o nível 1. Então, são níveis muito pequenos, são estruturas muito pequenas. Então, eu digo que o que dificulta a bioquímica são praticamente dois eventos. O primeiro deles envolve biologia com química, e a gente precisa ter um pouquinho de paciência e esforço para entender esses conceitos, para entender todo esse ensinamento, e o fato de que nós estudamos coisas muito pequenas, muitas das vezes menor do que a capacidade do nosso olho e da nossa consciência de entender. Mas se a gente tiver disciplina, foco, é possível entender todo esse processo, tudo bem? Nós vamos aos poucos. O esqueminha que apareceu aqui é um esqueminha que eu tiro do livro do Leninger, Princípios de Bioquímica de Leninger, que é o principal livro, eu diria que a Bíblia,
da bioquímica para quem quer de fato aprender essa disciplina. Tudo bem? Tirando então ou passando essa parte inicial, nós entramos no que a gente chama de metabolismo, que é a segunda parte da bioquímica. O metabolismo significa as reações químicas que acontecem dentro dessas células para que nós possamos ter a célula funcional, para que nós possamos ter a homeostasia. As reações químicas, o metabolismo, que a gente já ouviu tanto falar, eles são divididos em duas etapas ou duas caixinhas, que são o anabolismo e o catabolismo. Anabolismo são reações de síntese de macromoléculas. Então, quando eu pego um nucleotídeo, uno a outro nucleotídeo, uno a outro, por ligações químicas, eu vou formar o DNA. Esse processo é obtido por reações químicas que acontecem, por ligações químicas. E é conhecido no metabolismo como anabolismo. São reações de síntese de macromoléculas que vão compor as nossas células. O catabolismo, catálise significa quebra. É a quebra de macromoléculas liberando os seus monômeros. Então, quando eu pego as proteínas, quebro elas, desligo as ligações químicas, eu libero os aminoácidos. Quando eu pego um polissacarídeo, que é um tipo de carboidrato, e quebro ele, eu libero os monossacarídeos. Essas reações de catabolismo, na maioria das vezes, são reações que ocorrem para obtenção de energia. As células, para realizarem as atividades, para realizarem essas reações bioquímicas, elas precisam de energia. Essa energia é obtida da quebra de macromoléculas. Mas as nossas células também são formadas por macromoléculas. Então, assim como a gente degrada, a gente tem que sintetizar também. Anabolismo, síntese, catabolismo, quebra. O conjunto dessas reações bioquímicas nós denominamos de metabolismo. Quando a gente ouve algumas pessoas dizerem, a pessoa tem um metabolismo acelerado, significa dizer que ela realiza muitas reações químicas. Quanto mais reações químicas ela realiza, mais energia ela precisa. Então, quando ela consome bastante energia, ela acaba consumindo essa energia dentro da célula e esse processo acaba não deixando com que ela engorde. Mas o metabolismo, como eu coloquei na introdução dessa aula, ele vai desacelerando. As nossas células vão envelhecendo por processos de radical livre, por reações que vão acontecendo, e esse metabolismo vai desacelerando aos poucos. Tudo bem? Para que as macromoléculas que nós vamos estudar aqui funcionem, para que elas estejam no estado funcional, na maioria das vezes elas vão estar no seu estado tridimensional. Nós vamos entender isso aos poucos. Mas para que a gente possa entender esse estado tridimensional e funcional dessas macromoléculas, é necessário que haja interações. Então elas interagem entre si para que elas possam ficar no estado funcional. Aqui eu trouxe as 3 principais interações que nós vemos aqui em bioquímica. A interação eletroestática, ou também conhecida como interação iônica, acontece quando nós temos a presença de carga em moléculas. Então, se uma molécula tem uma carga positiva e a outra tem uma carga negativa, essas cargas se aproximam e formam uma nova interação, o que deixa essa molécula funcional. Uma das principais interações que nós temos aqui em bioquímica são as ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio são as interações mais fortes que nós temos e acontece quando a gente tem o hidrogênio ligado a átomos eletronegativos, como o flúor, oxigênio e nitrogênio. Reparem que nas macromoléculas a gente tem a presença de oxigênio e de nitrogênio em abundância. Então, quando a gente tem um hidrogênio ligado ou ao oxigênio ou ao nitrogênio, nós teremos a capacidade de fazer ligação de hidrogênio. Quando a gente vai unir as proteínas no seu estado tridimensional e funcional, as ligações de hidrogênio são os principais tipos de interação que acontece. O nosso DNA ele tem formato helicoidal, espiralizado. Ele se espiraliza porque as bases nitrogenadas se aproximam uma da outra por ligações de hidrogênio.
mas nós vamos estudar isso aos poucos e com calma. Não precisem se apavorar nesse momento, tudo bem? E um outro tipo de interação conhecida como Van der Waals, que nós já estudamos também em química orgânica, assim como as outras duas, são interações do tipo dipolo induzido ou apolar. Não são interações fortes, mas são interações extremamente importantes para manter essas macromoléculas unidas no seu estado tridimensional e funcional. Tudo bem? Para finalizar essa aula, eu não poderia deixar de mencionar aqui a molécula de água. Por que eu tenho que mencionar a molécula de água? Primeiro, porque ela é inorgânica. Olha só, nós não temos a presença de carbono na molécula de água. Então, ela é uma molécula inorgânica. Mas ela é a molécula mais abundante no nosso corpo. O nosso corpo que ele mais possui, as nossas células, o nosso cérebro, o que mais possui é água. Cerca de 70% do nosso corpo é água. Ou seja, essas macromoléculas, elas vão estar solubilizadas e em contato constante com a água. Só que nós precisamos entender as características químicas dessa molécula. Veja bem, a água é um átomo de oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Em química orgânica, a gente estuda o conceito de eletronegatividade. O que significa isso? Alguns átomos gostam muito de elétron. Então, nessa ligação aqui, ó, entre o oxigênio e o hidrogênio, nós já vimos que tem 2 elétrons. Essa ligação entre oxigênio e hidrogênio, nós já vimos que tem 2 elétrons. Só que como o oxigênio é um átomo eletronegativo, ele atrai esses elétrons para próximo dele. Fica muito mais perto do oxigênio do que dos hidrogênios. Isso forma polos, forma uma carga parcial negativa em cima do oxigênio e uma carga parcial positiva nos 2 hidrogênios. Quando a gente tem a presença de polos, igual eu mostrei na molécula de água, nós dizemos que essa molécula ela é polar. Moléculas polares unem a moléculas que são também polares. Então nós vamos perceber aí no decorrer da disciplina que os carboidratos, as proteínas, os ácidos nucleicos e as enzimas são moléculas polares. Então tem um bom trânsito na água, tem uma boa afinidade com a água. E os lipídios, por sua vez, não, eles são moléculas apolares, não têm afinidade com a água. Água e óleo não se misturam. Óleo faz parte dos lipídios, faz parte das gorduras. Só que esse fato do lipídio ser apolar é extremamente importante. Não pensem que os lipídios são sempre ruins. O ruim do lipídio é o excesso dele. Mas o fato dele ter essa característica apolar torna ele extremamente importante. Na membrana plasmática, por exemplo, nós temos os fosfolipídios. E ela é constituída de fosfolipídio para que a gente possa separar o que fica dentro da célula, no espaço intracelular, do que fica fora da célula, que é o espaço extracelular, conhecida como MEC. Então, o que entra e o que sai da célula é controlado devido às características da membrana plasmática por possuir fosfolipídios. Nós vamos entender isso aos poucos no decorrer da disciplina, tudo bem? Mas entender as características químicas das moléculas se faz extremamente importante para entender os processos aqui em bioquímica. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, que vocês consigam estudar e entender cada vez mais sobre essa disciplina. Na próxima aula a gente vai discutir sobre carboidratos. Eu digo sempre que essas aulas são para facilitar os conceitos, o entendimento, mas nunca deixem de lado o livro didático, tudo bem? Se vocês tiverem disciplina e se esforçarem, eu tenho certeza que vocês conseguem aprender e contem sempre comigo para isso.